Olá, eu sou o professor Joesildo. Nós vamos hoje falar sobre ética cristã, uma parte da filosofia ética que é importante, sem a qual a gente não entende a ética moderna, a ética dos demais filósofos, e que também dialoga bastante com a ética dos gregos. Mas antes de prosseguirmos, se inscreva no nosso canal, tá aqui embaixo, curte, compartilha, aperte o sininho aí para avisar quando nós temos novidade e que você vai estar contribuindo bastante com o nosso canal. Beleza? Obrigado. O cristianismo, interioridade e dever. Então, diferente de outras religiões da antiguidade, os primeiros adeptos do cristianismo não se definiam por pertencimento a uma nação ou Estado. Olha só que a novidade interessante. Quando nós olharmos para a ética dos gregos, e aí nós temos um vídeo aqui que fala sobre a ética em Aristóteles, você vai perceber que essa é uma ética atrelada ao Estado. É uma ética para a vida em sociedade. Então, o cidadão ético é um cidadão que é um cidadão com os outros. E, inclusive, lá em Aristóteles, a finalidade da vida ética é a eudaimonia, a vida boa. Para isso, o indivíduo precisa ser prudente, aquelas questões que a gente já falou anteriormente. Aqui não. Não é que o Estado sendo bom eu vou ser bom. Vamos pensar desse jeito. Aqui a relação é a fé no único Deus. Então, nesse caso, o cristianismo introduziu duas diferenças primordiais nas concepções éticas. Vejamos quais são essas duas concepções. A primeira, me perdoa aí que o slide é muito grande, mas a primeira, a virtude se define por relação com Deus e não com a cidade, como pensavam os gregos ou os romanos. Então, a partir de agora lembrando que virtude é aquilo que é bom, é aquela disposição que é boa. Então, para eu ser bom, para eu ser um indivíduo é, ético, isso depende da minha relação com Deus, com Yahvé. Nossa relação com os outros depende, então, da qualidade de nossas relações com Deus, o único mediador entre cada indivíduo e os demais. Então, essa filosofia ética aqui, que é a filosofia do cristão, os filósofos defendem, então, o que é que define o meu caráter? O que define o meu caráter, minha virtude, é a relação que eu tenho com Deus. Se eu sigo, se eu faço o que ele determina, se eu ouço os seus ensinamentos, então essa é importantíssima. Por isso, quais são as principais virtudes cristãs? Virtude, mais uma vez, aquilo que tem, aquilo que é bom. As principais virtudes, e que são condições de todas as outras, são a fé. Claro, você precisa acreditar a relação, que é a relação da nossa alma com Deus. A fé é depositar confiança em Deus, depositar confiança naquilo que você... Inclusive, nós vamos ter filósofo que vai dizer que você não consegue explicar. Eu creio porque é absurdo, tá? Eu creio porque é absurdo. E a caridade, o amor aos outros e a responsabilidade pela salvação dos outros, conforme exige a fé. Então, essas são as duas principais virtudes: fé e caridade. Fé, a relação que eu estabeleço com Deus, e a caridade, que é o amor que você tem com os outros e a responsabilidade pela salvação dos outros. Eu sou responsável também pela salvação dos outros. Então, as virtudes, elas são privadas e não públicas, o que significa que se baseiam na intimidade de cada um. É cada indivíduo, não é algo coletivo. Não é algo coletivo, mas eu sou responsável pela salvação do outro? Sim, sim, essas que são as principais virtudes. A segunda característica introduzida pela filosofia cristã é a afirmação de que somos dotados de livre-arbítrio. Vejamos a novidade aqui. Nós somos livres. Agostinho vai ter um texto, Deus fez tudo, tudo, fez tudo. Mas e o mal, Deus fez? Não. Agostinho vai dizer, então, que seria o resultado dessa nossa liberdade. Então, a afirmação de que somos dotados de livre-arbítrio e que, em decorrência do pecado original, ou aquela do primeiro homem e da primeira mulher,
o impulso espontâneo de nossa liberdade dirige-se para o pecado. Então, segundo a ética cristã, segundo o cristianismo, por causa do pecado original, existe um impulso espontâneo de nossa liberdade que nos dirige para o pecado. Por isso somos seres pecadores, dividido entre o bem e o mal, e dotado de natureza fraca. Veja só. E aí o cristianismo afirma que nossa incapacidade de realizar o bem e as virtudes apenas por esforço de nossa vontade, veja. E é por isso que nós dependemos de Deus, segundo essa concepção aqui. Então, para o cristianismo, nós somos fracos. Estamos tanto inclinados para o bem como para o mal. Porém, como nós temos o pecado original, a marca do pecado original, a nossa liberdade ela sempre nos quer levar para aquilo que é mal. Mas para a gente não ir para lá, vamos pensar assim, nós precisamos então da vontade, do auxílio de Deus. Nós precisamos de Deus, porque só Ele é capaz de fazer isso segundo essa concepção. Assim, enquanto para os filósofos antigos a vontade consciente era uma faculdade racional, ou seja, aquela capacidade de deliberar, aquela capacidade de escolher, de escolher entre duas opções possíveis, capaz de nos tornar éticos ao dominar e controlar nossas paixões e apetites. Lembra de Aristóteles? Aristóteles vai dizer o quê? Nós precisamos controlar nossos desejos, nossos apetites, nossas emoções. E isso é controlado como? Racionalmente. A razão que é capaz de controlar os nossos desejos, porque eles podem nos afastar das virtudes. No cristianismo não é desse jeito. O cristianismo considera que a vontade humana está pervertida pelo pecado. Então a vontade humana, que é essa vontade de consciência racional, né? Ela está pervertida pelo pecado. Sendo então o quê? Preciso auxílio divino para nos tornarmos éticos. Eu preciso, então, de Deus para me tornar ético, porque sozinho, mesmo com a minha faculdade racional, eu não consigo. Eu preciso de Deus. Esse auxílio é trazido pela lei divina, revelada ou pelos mandamentos. Veja só, onde eu encontro a lei divina? Eu sou pecador, tranquilo, não sou incapaz de sair por mim mesmo, de me salvar, vamos pensar assim, de ser o cara justo por mim mesmo. Eu preciso de Deus. Mas onde eu vou ver Deus? Onde eu vou encontrar a lei? Primeiro, lei divina. Onde está essa lei divina? Nos mandamentos, que são diretamente ordenados por Deus aos humanos, que deve ser obedecido sem exceção. Então, é através dos mandamentos, aqueles 10, que vão se ter os direcionamentos de uma vida ética e justa. Lá Deus está dizendo, olha, eu, Deus, estou dizendo para vocês fazer isto. Dessa maneira, o cristianismo reinterpreta e universaliza os mandamentos que são judaicos. Não vamos esquecer, isso está na Torá. Os mandamentos, esses 10, são judaicos. Mas o cristianismo lá reinterpreta. Porque no judaísmo se referia apenas aos membros da nação hebraica. Certinho? Então, a concepção cristã introduz também uma nova ideia na moral, a ideia de dever. Isto é, anotem, por favor, anotem. A ideia de que, pare o vídeo, anotem, isso aqui é importante. A ideia de que a virtude é a obrigação de cumprir o que é ordenado pela lei divina. Então, é meu dever, eu aqui, cumprir o que está lá. Meu dever. Veja só, meu dever como cristão, cumprir, está lá. Eu não gostaria, mas é teu dever. É teu dever. Teu dever cumprir. É por isso que às vezes é dolorido, mas eu preciso fazer. Lembra da história da Mônica de Oliveira? Não, mas
Jesus estava lá sendo tentado, mas ele fez porque ele tinha que fazer. Por meio da revelação aos profetas do Antigo Testamento e de Jesus Cristo no Novo Testamento. Deus manifestou sua vontade, suas leis e sua lei aos seres humanos, definindo eternamente o bem e o mal, a virtude e o vício, a felicidade, a salvação e a perdição. Para obedecer à lei divina, 3 virtudes são necessárias. Então, gente, nós temos as 2 virtudes primordiais, a fé e a caridade. Deus está, como é que eu vejo Deus? Através das leis. Mas para isso eu preciso, eu não concordo, não, mas por dever você precisa, para você ser um homem bom e justo, você precisa, por dever. Então, como é que Deus revelou isso? Através do Antigo Testamento e de Jesus, Novo Testamento. Mas tudo isso ainda precisa de outras 3 virtudes, que é a fé, esperança e caridade. São as chamadas virtudes teológicas. Anotem, isso aqui é importante, cai em prova. As virtudes teológicas, fé, esperança e caridade. Tá? São as virtudes, e isso quer dizer o quê? Referida à nossa relação com Deus. Então, são essas 3 virtudes que permitem que eu entenda que é meu dever seguir a lei divina. São essas 3 virtudes, sem as quais você nunca vai entender. Nunca, nunca. Segundo essa concepção. Para nós finalizarmos este nosso pequeno vídeo aqui, há, porém, virtudes que se referem à nossa força de alma, à nossa força de relação conosco mesmo. Assim como para guiarmos no espaço, os humanos instituem os 4 pontos cardeais. A lei divina definiu 4 virtudes cardeais que devem guiar nossos passos no mundo: coragem, justiça, temperança e prudência. Além delas, há outras virtudes, né? Obviamente, que concernem ao nosso comportamento exterior ou a nossa relação com os outros, que são as virtudes sobriedade, prodigalidade, trabalho, castidade, mansidão, honestidade, e aí vai. São virtudes importantíssimas que é para evitar os vícios, para evitar os pecados. Sem essas virtudes, não é possível ser um sujeito ético. Certo, meu querido? Nós vamos parar por aqui, tá? Você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, curte, compartilha. Aperte aí o sininho que você vai estar nos ajudando bastante. Valeu?